A partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Olá, começando mais um Pergunte ao Doutor, e hoje eu estou na companhia do advogado Dr. Elison Vieira e nós vamos falar aí sobre direito penal. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui nas Educadora, né? E eu que parabenizo vocês pela expressão que a rádio e televisão alcançou dentro do município de Batatais e fora dos nossos municípios também, porque posso englobar aqui Batatais, Brodowski, né? Altinópolis, Orlândia e toda essa região que a Educadora com as suas ondas atinge. Obrigada. Doutor, direito penal teve muita evolução desde quando surgiu. Sim, é verdade. O direito evoluiu muito. Nossa história com o direito penal, ela remonta ao início, né, do descobrimento do Brasil. Mas nós trouxemos para cá o direito francês, nós trouxemos para cá, posteriormente, o direito norte-americano, uma certa parcela dele, e depois o direito de toda a América. Hoje o Brasil é copiado em matéria de direito, não só no direito penal, que muita coisa boa frutificou, mas principalmente em outros ramos do direito, como é o caso do direito do consumidor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também copiado em vários outros países. Quer dizer, um país novo, porque o Brasil é um país novo, né, descoberto em 1500, então, ele hoje passa para outros países histórias, né, de direito em várias áreas. Nós temos, né, desde a época de Rui Barbosa foi para a Inglaterra, né, exilado, e colocou na porta do escritório dele que ensinava-se inglês aos ingleses. Quer dizer, essa era uma forma de expressar o conhecimento de um jurisconsulto do gabarito de Rui Barbosa. Tem muita coisa para falar sobre essa questão. Primeira perguntinha, vamos ver o que a pessoa quer saber, doutor. Quem é a primeira mulher a defender outra no tribunal de júri em São Paulo? É uma coisa muito interessante. Foi uma mulher defendendo outra mulher. Essa mulher foi a doutora Esther de Figueiredo Ferraz, que era irmã do Zé Carlos de Figueiredo Ferraz, que foi prefeito da capital de São Paulo. A doutora Esther, professora de Direito, defendeu uma mulher no tribunal do júri, alegou legítima defesa e essa senhora foi absolvida. É um fato muito raro e, aproveitando a oportunidade, eu levei no Tribunal do Júri aqui em Batatais a minha filha Patrícia, que fizemos a defesa de uma senhora já falecida, a Bem-vinda Maria de Jesus, que tinha assassinado uma pessoa porque ela foi vítima de uma tentativa de estupro. E ela tinha uma faquinha que ela guardava num determinado local, quando ela ia nos bailes, e ela saiu do baile e ela percebeu que ela estava sendo seguida por uma pessoa. Ela passou nesse local, pegou a faquinha e foi embora. Quando a pessoa foi atingi-la, ela, em legítima defesa, furou a pessoa, um furo só, pegou no coração e essa pessoa morreu. A Bem-vinda foi absolvida pelos senhores jurados. Mulher hoje está bem alta nessa área de advocacia, nessa área de júri, doutor? Infelizmente, nós hoje, o
homicídio, e mais que o homicídio, o feminicídio, ele cresceu de uma forma assustadora. Para que os senhores tenham ideia, em uma estatística de 2022 aponta que houve no Brasil 1.500 casos de feminicídios. Então, cada dia está aumentando mais. Pois é. Quando deveria diminuir, nós vemos que essa taxa está aumentando gradativamente, o que é lamentável, porque aumentou a pena do homicídio. O feminicídio, desde 2015, ele aumentou muito a pena do homicídio. Então, a pessoa precisa antever que essa situação é ruim, porque quem pratica o feminicídio, via de regra, né, é homem, né, do sexo masculino. E a pessoa morre por quê? Porque tem o sexo feminino. Complexa essa questão, né, doutor? Vamos ver uma próxima perguntinha. Vamos lá. Doutor, como foi o famoso crime da mala do imigrante italiano? Como se desencadeou o julgamento na época? Faz quanto tempo esse... Foi em 1928. O assassino era um italiano e a vítima uma argentina. Isso se deu na capital de São Paulo. Eles casaram e o Giuseppe, ele estava montando uma sociedade com um primo. E quando ele percebeu que ele não ia ter condições de acompanhar o primo nessa sociedade, ele estava bolando uma forma de passar a perna no primo. A mulher dele descobriu e fez um comunicado para a mãe do Giuseppe, para a sogra. O Giuseppe descobriu, matou a mulher, cortou em pedaços, colocou dentro de uma mala, desceu de São Paulo para Santos, foi num despachante aduaneiro, despachou essa mala. Na época eles não tiveram cuidado de saber o que havia dentro da mala. E essa mala seguiu no navio cargueiro com destino à Europa. No trajeto, houve um incidente com essa mala, a mala abriu, saiu aquele mau cheiro e descobriu-se que era essa mulher, porque o rosto estava lá estampado, não é? E aí ele foi processado por um delegado de Santos. Posteriormente, esse processo foi para São Paulo e ele foi condenado, salvo engano, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Posteriormente, naquela época também já havia essa história dos indultos presidenciais. A pena dele foi comutada, quer dizer, foi diminuída para 21 anos. Ele ficou preso. Ao cabo de 21 anos, ele saiu, foi trabalhar de gráfico numa empresa, porque ele aprendeu essa profissão no período que esteve preso no presídio de São Paulo. Então, foi um crime muito interessante que chamou a atenção à época, porque era raro um crime dessa natureza, né, nos idos de 1928, 1930, e chamou a atenção de toda a comunidade, de toda a sociedade brasileira, dado o caráter, né, atípico desse crime, né, porque a vítima foi cortada em pedaços e ele foi condenado inclusive por homicídio e por profanação de cadáver. Naquela época já aconteceu um crime tão bárbaro assim, né, doutor? Vamos ver uma próxima pergunta. Vamos lá. Nos últimos dias, a notícia do médico acusado de matar a esposa em Ribeirão Preto tomou conta das TVs. Como crimes assim afetam um advogado de defesa? O advogado é um ser humano como todo e qualquer um o é. Nós somos humanos. Nós também sentimos
um fato dessa natureza. E o advogado, ele defende os direitos da pessoa. Caso desse, há muitas formas de se fazer uma defesa dessa, mesmo se dizendo que a mulher foi morta pelo médico, o que não está realmente, definitivamente comprovado, porque não houve uma sentença condenatória ainda. Está-se na fase das investigações. Bom, terminada a fase das investigações, esse processo vai ao fórum para que o Ministério Público denuncie ou não a pessoa. Se ele denunciar e o juiz receber a denúncia, essa pessoa será processada e ao cabo desse processo, dependendo do motivo, da motivação do crime, se for pura e simplesmente um homicídio, por exemplo, ele será pronunciado, não é? Será levado ao tribunal do júri e o tribunal do júri é que decidirá se ele é inocente ou se ele é culpado. Mas nós, como seres humanos, enxergamos da mesma forma. Tem até um caso muito interessante, que um dos maiores tribunos que esse estado teve foi o Valdir Troncoso Pérez. Valdir Troncoso Pérez. O Valdir era um advogado que dava gosto assistir um júri em que ele atuava. A gente até achava ruim quando ele parava de falar, de tanto conhecimento que ele tinha. E o Valdir fez um júri, esses dias até contei esse caso aqui para outras pessoas, em Lençóis Paulista. E ele defendeu um cidadão e o cidadão foi absolvido. Então a família e os amigos desse cidadão que foi absolvido fizeram uma festa para o Valdir. E o Valdir, na época, ele bebia, né, ele gostava de beber, bebida alcoólica. O Valdir fumava inveteradamente e o Valdir jogava no turf, ele era viciado em corrida de cavalo. E lá pelas tantas da noite, os amigos do réu que for absolvido estavam elogiando demais o réu e tal, e aquilo incomodou de certa forma o Valdir, que chamou ele de lado e disse assim: olha, vocês estão dizendo que a vítima não prestava, mas eu vou mais longe. Se a vítima não prestava, o que eu defendi também não valia nada. Quer dizer, ele sabia que o homem não valia nada, mas ele estava defendendo os direitos daquele homem. Ele não estava defendendo aquele homem enquanto ele valia, prestava ou não prestava. Não, ele defendia os direitos dele. O advogado é um fiscal do processo. Ele fiscaliza o processo, porque muito embora a pessoa esteja errada, a pessoa deva ser condenada, etc., há direitos que às vezes a pessoa não os tem. E o advogado está ali para reclamar isso da pessoa. Muitas vezes a pena da pessoa que cometeu um homicídio é de, vamos supor, 18 anos. E na visão do advogado, ela não pode ser mais do que 12. E eu principalmente, que advogo há tanto tempo, já por inúmeras vezes consegui, através de recurso, não é? Diminuir a pena ou modificar a pena. Isso é comum. Não, eu não estou dizendo da pessoa, eu não estou dizendo do cidadão que cometeu ou deixou de cometer o crime. Estou dizendo dos direitos do cidadão. Nós falamos da mala do imigrante italiano, mas há 10 anos mais ou menos aconteceu o da IOC também, né, doutor? Aconteceu. Eu sempre falo que o homicídio é um crime muito interessante. O homicida pode ser qualquer um de nós. Até eu posso ser um homicida. Por quê? Porque o homicídio, via de regra, ele é cometido quando a pessoa, o que mata o homicídio, está acuado. Ou ele está acuado fisicamente, ou ele está acuado mentalmente. Porque ele normalmente não é um crime, o homicídio não é um crime bem planejado. Você pode verificar aí que
a polícia não demora muito tempo para descobrir quem é que cometeu o homicídio, né? Esse caso de Ribeirão Preto, que estão dizendo que foi o médico que matou a esposa, etc. e tal, a polícia teve a sorte de conseguir algumas testemunhas, e isso é sorte, fator sorte, algumas testemunhas que resolveram falar. Isso é muito raro, porque a gente, né, eu, por exemplo, que atuo no crime, a gente percebe que a testemunha fala muito aqui fora, mas quando chega lá na frente do juiz, ela encolhe. Até por uma questão normal, não é nada anormal. A pessoa chega na frente do juiz e ela transmuda, né? Então, esse caso de homicídio, via de regra, eu falo que não é um crime que a pessoa age abertamente, conscientemente, eu vou matar, pensa um dia, pensa dois, pensa três. Eu reputo que não é assim. A pessoa que age matando por homicídio, ela está sendo pressionada de alguma maneira, até pela própria consciência. Então, o homicida é um ser que qualquer um de nós poderia ser também. Chegou naquele limite e não aguenta mais. Sim. Por quê? Porque nós, né, infelizmente, de alguma maneira, a pessoa começa a perceber que está sendo acuado, está sendo motivado por alguma coisa que conscientemente, não é? Ele não gostaria de fazer. Então ele comete um homicídio. Imediatamente ao cometimento do homicídio, a primeira interrogação que chega para ele é: que bobagem que eu fiz. Eu li bastante e agora está, inclusive, em podcast, O Crime da Praia dos Ossos, do Doca Street, que na época foi o crime mais famoso desse país. E o Doca Street, que foi defendido pelo Sobral Pinto, né, um grande advogado, o Doca Street, já idoso, ele morreu com 86 anos, ele falou: que bobagem que eu fiz. É a primeira coisa que fala depois que cometeu. Que bobagem que eu fiz. Eu não devia ter feito isso. Então, esse homicídio, homicídio simples, normalmente a pessoa se arrepende daquilo que fez. Eu conheço um caso de uma pessoa aqui de Batatais que cometeu um fato semelhante a esse e disse assim para mim: o senhor foi meu professor, o senhor nunca mais vai me ver aqui em Batatais. Eu estou tão envergonhado do que eu fiz que eu nunca mais vou voltar a Batatais. E eu nunca mais vi essa pessoa em Batatais. Nossa, vamos ver uma próxima pergunta. O maníaco do parque está para ser solto. O que o senhor acha disso? O que eu acho é o seguinte: eu tenho no meu escritório 2 casos de pessoas que estão no manicômio judiciário. E é uma interrogação: e aí? E a hora que sair? Quem é que quer o maníaco do parque? Qual família que deseja conviver com o maníaco do parque? É uma situação muito difícil. Há pouco tempo atrás, nós fizemos um processo, nem a família sabia que o parente tinha morrido no manicômio judiciário. Então, a política, né, psiquiátrica modificou muito e hoje raramente uma pessoa é levada a viver fora da família, mesmo tendo esses problemas de saúde todo. Veja você que eu li uma estatística há poucos dias que nos Estados Unidos, de cada 100 pessoas que nascem, 100 nascimentos, 31 têm problemas mentais, autismo e outras doenças assim. 31. Veja o número, não é que aumentou, não. É que hoje tem diagnóstico.
e que antigamente não tinha. Então, a mesma situação eu falo com as pessoas que são doentes. Se o médico atesta que ele não pode viver em comunidade, que ele é uma pessoa que causa perigo à comunidade, o Estado tem que assumir a responsabilidade por essa pessoa, ou deixando no manicômio judiciário, ou de alguma forma alijando essa pessoa do convívio da sociedade. Não há como uma pessoa nesse nível, um que mata o sobrinho, outro que mata a mãe, viver em comunidade. Eu acho até que essas pessoas viverão pouco tempo, porque de alguma maneira a sociedade vai repulsar, jogar fora essa pessoa e até, infelizmente, cometendo um assassinato contra ela. É um perigo, então, solto para a sociedade. Eu acho que a pessoa tem que ser tirada da sociedade, colocada ou no manicômio judiciário ou no hospital para tratamento de doenças, né, mentais, mas uma pessoa que é louca, que cometeu um homicídio, o lugar dela não é junto com aquele que é são, que é normal, ou pelo menos que é quase normal, porque eu acho que a normalidade é muito difícil de ser alcançada, né? Com É muito certeza. difícil a pessoa falar, eu sou normal, né? É complicado. Próxima pergunta. Vamos ver. Doutor, tem uma filha presa. Ela pegou 14 anos e faz 6 que ela já está fechada. Gostaria de saber quanto que ela tem ainda para cumprir. O senhor pode me explicar? É um caso prático e que tem advogado. Então, é uma situação que a gente pode dar a opinião desde que não haja advogado trabalhando no caso. Eu tenho certeza absoluta que se ele não tiver advogado para o caso, ele pode procurar o Ministério Público, o promotor, e que ele dará a resposta para essa pessoa. E nesse caso prático a gente precisa saber se ela não é reincidente, se ela é primária. Eu acho muito difícil, hoje uma pena acima de 8 anos presa. É difícil a pessoa ficar preso acima de 8 anos, recluso na penitenciária, né? Sem nenhum benefício. Mas ele pode procurar o Ministério Público ou mesmo pode me procurar, porque sem nenhum interesse eu posso explicar para essa pessoa quanto tempo ainda resta na execução de pena para que ela possa sair em liberdade ou tenha algum benefício, porque o primeiro passo dela agora vai ser progredir para um benefício, não é? Que ela vai passar para o livramento condicional, né? Passa a prisão ao albergue, algum benefício ela vai ter. Tem que conversar com o advogado se tem, se não tem, tem que realmente procurar um para poder saber direitinho quais são inclusive, pode os me passo a procurar, passos. sem interesse nenhum. Eu faço isso para a pobreza, né? Eu advogo para quem é e quem não é, que tem benefícios, que tem condições. Advogar aqui, vários advogados fazem um atendimento às pessoas menos favorecidas, aquelas que não podem pagar os honorários advocatícios. Nós, a Casa do Advogado está à disposição, o advogado mesmo, o meu caso, outros advogados do meu escritório, nós nunca recusamos de dar uma opinião a respeito de um fato dessa natureza, desde que não haja advogado no caso. Certo. Próxima pergunta. Vamos lá. Doutor, o que o senhor acha das leis que protegem a vida ou das leis em caso de assassino? Eu acho que as leis são, dentro do contexto brasileiro, ótimas. Veja você, aquele cantor famoso, o Michael Jackson, lembra? Quantas vezes ele foi acusado de estupro? Quantas vezes? Várias vezes ele foi acusado, não é? E eu não tenho, né, lembrança
de algum dia ele estar preso. Por quê? Porque ele fazia acordo com as famílias das vítimas, acordo financeiro, não é? Ele pagava para as famílias das vítimas, ele dava um que a gente chama na gíria de cala-boca. Então, aqui no Brasil não, aqui no Brasil não tem disso. Se o cidadão comete um estupro, comete um crime de natureza sexual, né, contra a dignidade sexual, essa pessoa é processada. E além do processo crime, há também o processo de cunho cível, que é indenizatória. Muito diferente, e as pessoas falam, isso só acontece no Brasil. As leis brasileiras são muito melhores do que as leis de outros países que eu vejo por aí. Um exemplo, os Estados Unidos. Quantos erros judiciários a gente não vê no dia a dia nos Estados Unidos? Agora mesmo um cidadão que ficou preso 30 anos vai ser colocado em liberdade porque foi provada a inocência dele. 30 anos preso para se provar a inocência? Então, eu acho as leis nossas excelentes. Vejo acusações aí contra o Supremo Tribunal Federal, contra juízes, etc., totalmente infundadas, totalmente infundadas. Salve o Supremo, salve o Supremo. O Supremo é realmente um tribunal que eu reverencio. Eu reverencio os juízes, eu recorro das sentenças, claro, é minha função como advogado, mas eu não tenho nada contra a pessoa do juiz, muito pelo contrário. A gente tem que elevar a justiça cada vez mais. Por quê? Porque nós dependemos dela. A hora que a gente precisa da justiça, ela está aí, o juiz está ali próximo de nós, né? O Ministério Público está próximo de nós. Então, eu abomino realmente aquelas pessoas que falam mal da justiça. Segundo o ministro disse essa semana, que até ele, como ministro do Supremo, discorda de certas decisões. E eu também. Mas nem por isso o Supremo é ruim. Pelo contrário, o Supremo é bom. Agora, concordar com sentença é direito da pessoa. Discordar, concordar, etc. Recorrer da sentença. Condenou? Condenou, vou recorrer. Eu vou recorrer para São Paulo, para o tribunal, vou recorrer para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça. Não estou satisfeito, vou recorrer para o Supremo, vou até o fim do mundo. Há poucos dias atrás, eu nem tinha visto isso. Saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal num caso meu de Miguelópolis. Eu ganhei no Supremo. Qualquer um tem o direito de peticionar é do ser humano. Qualquer um, qualquer brasileiro tem o direito de petição porque está na Constituição. Eu posso peticionar, eu posso pedir para o ministro Alexandre de Moraes, eu posso pedir para o ministro Gilmar Mendes, eu posso mandar um documento para ele e ele tem que receber o meu documento e decidir ou contra ou a favor aquilo que eu estou pedindo. Isso é democracia. Isso é tão bonito num país, não é? Vai viver numa ditadura para ver, né? O sujeito é no bico do coturno que ele resolve a situação. Você não pode abrir a boca. Então, democracia é isso. É poder até falar mal do Supremo. Tá? Doutor, para a gente terminar, teve algum caso que marcou demais a vida do senhor aqui? Muito, muito. Eu tenho um caso que eu fiz com o meu querido amigo, doutor Ariovaldo, numa cidade próxima daqui, e que foi emblemático. A mulher, a senhora, ela tinha cometido, né, um aborto. E essa senhora, ela queria contar o fato da forma que ela entendia que tinha acontecido. Ela queria contar daquele jeito. E eu dizia para ela que não podia ser daquele jeito, porque o crime, aquele crime pelo qual ela estava respondendo, ela e a outra senhora, ele tinha várias nuances. Eu explicava, o doutor Ariovaldo explicava, mas não tinha jeito dessa mulher entender. Até que nós fomos num determinado local
né, orientados por um advogado mais idoso ainda do que nós, e essa pessoa esclareceu a nossa dúvida. Nós levamos esse fato para essa senhora, ela recusou, mas no dia do júri parecia que alguma coisa tinha tomado conta dela. Ela não precisava de advogado, ela própria fez a sua defesa e nós ganhamos a ação sem precisar fazer muita força naquele tribunal do júri. Só a presença física dela e a forma que ela se dirigiu ao juiz e aos jurados e ao Ministério Público foi suficiente para a absolvição dela. Aquilo me marcou profundamente, profundamente. É uma pena a gente não poder dizer o fato em si, porque está em sigilo, mas esse fato me marcou muito, marcou a minha carreira, e eu acho que daria até uma peça boa de teatro, ou de cinema, ou de televisão, como aquilo se desenrolou e como era a resistência dela em seguir a tese que nós colocamos a seu dispor. Mas no final, o juiz até deu um jantar, ofereceu um jantar para nós, porque até ele ficou contente com a decisão dos jurados. Que legal. Obrigado pela presença, doutor. Até a semana que vem, se Deus quiser, para a gente falar mais um pouquinho sobre advocacia, outros assuntos relacionados aí ao direito. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação vir aqui e conversar com os ouvintes e com os teleouvintes da educadora. Muito obrigado. Bom, então o Pergunte ao Doutor de hoje foi com o advogado doutor Ellison Vieira, falando sobre direito penal. E daqui a pouquinho eu vou estar ali com você no Educador Entrevista. É rapidinho. Pergunte ao doutor. Todas as quintas é o dia do advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.